cronograma tá aí, acho que as aulas mais esperadas chegaram, né? Segunda Guerra, Primeira Guerra, os intermédios e Guerra Fria, né? Que é as aulas que vocês mais conhecem, tá? As aulas mais esperadas por vocês, tá? Aqui nessa primeira parte, então, a gente vai falar o que aconteceu, os principais motivos para acontecer a Primeira Guerra Mundial, tá? Vocês conhecem o principal fato, que é o assassinato do arquiduque, tá? Mas tem outros fatores que vão levar também como consequência, causa da guerra, tá? Então, a gente pode separar em tese por 4 fatores, tá? Então a gente tem o neocolonialismo, nacionalismo, alianças militares que começaram a rolar, tá? E uma corrida armamentista, tá? A gente vai começar, obviamente, pelo neocolonialismo, tá? O que seria o neocolonialismo? Seria mais ou menos o que fizeram em 1500. Tem diferenças, obviamente, porque 1500 vai ser uma busca direta na América, tá? Principalmente por especiarias, produtos tropicais, né, que acabaram levando para o Brasil, outros pequenos produtos que tinham aqui, mas o pau-brasil é o principal. A gente tem o pessoal da Espanha descendo o rodo na América do Norte, América Central, tá? E também na América do Sul. E a gente tem, obviamente, a grande caça por metais preciosos que estavam saindo da Europa, tá? Bom, qual que é a diferença? Agora eles vão traçar a rota para Ásia e África, tá? E a gente tem, obviamente, fatores econômicos, sociais, políticos, eu esqueci de deixar negrito, mas, e a gente também tem, desculpa, um fator religioso, que é aquele retorno de, de catequização, tá? Mas esse fato eu não deixei aqui, tá? Então vamos lá, a gente tem os países europeus passando pela Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, então o pessoal começa a procurar o que precisa para abastecer vamos falar, as indústrias que estavam crescendo, tá? Então ela tem a fonte de carvão da primeira, ferro, petróleo e os produtos alimentícios que faltavam na Europa. Então pega as revoluções industriais, tá? Também buscavam um novo mercado consumidor, não para vender diretamente o que produziam, mas vender o que sobrava, tá? Então a ideia é de continuar tirando os produtos em excesso, tá? E fatores sociais, obviamente, que eles estavam procurando também novas terras para que houvesse a esvaziamento europeu, tá? Então, o crescimento demográfico começou a aumentar num nível absurdo, tá? E esse absurdo começou a ir para fora para procurar casa, terra, tá? Plano político, tá? Que começa a desenvolver aquela ideia de eu tenho colônia e eu tenho possíveis mãos de obras para, como fala, compor o meu exército, tá? Isso, a quantidade de colônias que foi passado começava a se traçar poder para a colônia. Então, quem poder para a central, né, para o país colonizador. Ou seja, quem tivesse mais tinha mais poder e isso, obviamente, trazia certos problemas para os outros países, tá? Vamos lá. E a gente tem aqui o fator mais conhecido como que eu estou arrumando? O fator mais conhecido do neocolonialismo, que é os europeus descendo para a África, tá? Então a gente tem em 1830 a França inaugurando essa colonização, tá? Ela vai atrás da Argélia e só vai concluir a invasão da Argélia, tá? Em 1857. A gente tem o Leopoldo II da Bélgica reunindo um congresso, tá? De presidentes de sociedades que compõem a Bélgica, tá? Para que seja feita uma exploração, digamos assim, organizada, uma exploração que todo mundo dentro de lá fosse ajudar economicamente, tá? Esse fator da Bélgica, tá? Leopoldo II é a pessoa que mais contribui monetariamente para que aconteça essa grande exploração por parte da Bélgica, tá? Então aí a gente tem a criação da Associação Internacional Africana e depois o Comitê de Estudo do Alto Congo, tá? Que era para pegar o Congo. Os mais países europeus vão ficar com outras partes da África, né? Eles vão se aventurar com o resto da África.
E aí eu separei para vocês, tá, de todo esse momento, todo esse início até, digamos assim, começo de guerra, mais ou menos, tá? Do início até agora, mais ou menos assim. A França tomando a Argélia, a Tunísia, a África Equatorial Francesa, a costa Somália e Madagascar. A Inglaterra pegando Rodésia, a África do Sul, a União da Sul-Africana, Nigéria, Costa do Ouro e Serra Leoa. Vocês podem tomar já como atento, tá? A França e a Inglaterra como as maiores potências para colonizar a África, tá? Elas pegam a maior parte e isso começa a gerar problema para a Alemanha, tá? É um dos principais motivos para a Alemanha ficar cutucando a França mais para frente. Então a Alemanha vai entrar, digamos, num momento mais tardio, tá? E vai ficar com pequenas partes, que é o Camerun, a África Sudeste e a África Oriental Alemã. A Itália também vai entrar, mas vai pegar poucas partes, tá? O litoral da Líbia, a gente tem entre Eritreia e a Somália italiana, se não me engano. Porque a gente tem muito de diferente. Agora Portugal e Espanha não têm tanto poder, tá? Eles vão pegar, assim, parte, algumas pequenas partes, mas comparados com os outros, tá? Já é muito inferior. O que é a diferença, tá, da primeira colonização, que a gente tem Portugal e Espanha realmente dominando a América e boa parte do globo, tá? Então aqui para vocês seria a conferência, tá, de separação da África. Vocês já tiveram, eu espero que vocês já tiveram a oportunidade de ver o mapa da África, né, o normal, não esse, e vocês podem ver que é muito certinho a separação, tá? É muito, digamos assim, quadradinho, muito retangulozinho, muito perfeitinho a separação, tá? Isso daí é consequência disso daqui, tá? Ou então, tanto que tem grandes lugares da África que sofreram e sofrem ainda com brigas de nativos por conta dessa separação. Mais ou menos o que acontece é que alguns nativos de algumas tribos é, dizem que o território é deles e a outra tribo que está no mesmo território diz que é deles e começam esses conflitos por conta da separação inicial que fizeram nessa nova colonização, tá? O que eu disse para vocês aqui, para vocês tomarem atento, tá? É que a porção em azul aqui, essa toda a porção bonitinha aqui, tirando essas cores perdidas aqui, é francesa, tá? A gente tem aqui tudo isso francês e o vermelhinho é a Inglaterra. Então vocês podem realmente deduzir que as duas maiores potências estavam dominando quase toda a África, tá? E, obviamente, esse verdinho meio zoado é a Alemanha, tá? 3 lugarzinhos. Isso daí é um ponto que vai desenvolver mais pra frente. Vou mostrar para vocês que o povo alemão começa a criticar muito, que eles começam a fazer, digamos assim, protestos para que a Alemanha tenha maiores lugares, tenha maiores conquistas, tá? Aqui a gente tem também a ida à Ásia, tá? O que acontece? Eles foram muito inteligentes de avançar, fazer investimentos até na seção de ferrovias para dentro da Ásia, para conseguir colocar o produto deles para dentro da Ásia. E isso começaria a criar uma relação, e dentro dessa relação seria aberta a possibilidade de entrar na Ásia, tá? Aqui, só deixa eu explicar para vocês antes que eu esqueça. Aqui no desenho, né, na caricatura, a gente tem a Inglaterra, a Alemanha. Ai, cara, se eu não me engano, aqui é a França, Japão, e eu não lembro esse. Eu tentei ler, mas eu já passo para vocês daqui a pouco. Então, o que acontece? Obviamente que o país que estava mais favorável a tomar e que mais queria era a Rússia, pelo tamanho da Rússia, né? Então, ele é o país que mais influencia a tomada dos lugares, tá? Tanto que ele vai começar essa expansão e se choca, né, com a Inglaterra na Ásia Central e o Japão, que também lutava pelos lugares, tá? E principalmente na Manchúria, que é um negócio que a gente vai ver por muito tempo, tá? Eles ficam brigando muito por esse lugar, tá? Então a gente tem a grande tomada da Inglaterra na Índia,
E a gente vai perder a Inglaterra, vai perder a Índia só com Gandhi, tá? A gente tem também a Guerra do Ópio, que é a conquista de Hong Kong, depois de uma revolução que teve, tá? Que a Inglaterra também toma Hong Kong, Xangai e Nanquim, tá? Aí, obviamente, a Alemanha fica com a Península de Shantung, a França com a Indochina, tá? Pequenos lugares, mas quem tomava bastante a Ásia também era a Inglaterra, tá? A gente tem a reação contra a invasão da China, tá? Contra os estrangeiros que estavam lá, a Sociedade dos Boxers, que promovia ataques a quem estava lá, tá? Gerou a Guerra dos Boxers e isso aumentou a posse inglesa, tá? As posses europeias, digamos assim, na Ásia, tá? Obviamente que a Sociedade dos Boxers perderam para os europeus. E aqui que eu falo para vocês é o nacionalismo, tá? Que aí a gente tem o grande problema alemão, né? O povo, como fala, ele se negava a acreditar que a Alemanha, como uma grande nação, tivesse só aqueles territórios. Então eles começavam a defender a expansão aberta da Alemanha. Tá? Obviamente que eu estou falando de um jeito que não fosse pacífico, tá? Mas isso não é pacífico. A gente tem o revanchismo francês sobre a Prússia, tá? A Prússia e a França vão entrar em um conflito. E aí a gente tem a pior derrota francesa da história, e aí a França tenta reverter essa situação e fica cutucando a Prússia, tá? A gente tem a grande discussão do território da Bósnia, entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, tá? Acontece que a Áustria-Hungria anexa, em 1908, a Bósnia, e isso começa a causar conflito, tá? Onde a Sérvia era apoiada pela Rússia. Então a gente tem aquelas conexões. A Sérvia queria fazer uma grande Sérvia, uma Sérvia enorme, né? Esse é o nome que eles dão certinho, mas é um estado sérvio, né? E era uma manobra que a Rússia tinha de apoiar, porque a Rússia meio que ia comandar todo um sistema só, tá? Então isso é meio que a Rússia apoiava para que a Sérvia conseguisse conquistar a Bósnia e aí a Rússia comandar a Bósnia e a Sérvia. Era mais ou menos assim, tá? Obviamente que tinha gente dentro da Bósnia e queria essa situação, tá? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, o que acontece em alianças militares, tá? Com o decorrer dos anos, a França, que era uma grande potência já dentro da África, tinha grandes colônias, tinha grandes mãos de obras para colocar dentro do cerco militar, ela vai assinar um contrato e se alia com a Inglaterra, que seria o que a gente conhece como Entente Cordiale, tá? Essa é a primeira, como fala, aliança que teve de poder, tá? Obviamente que a Alemanha viu isso como uma situação de tipo, mano, as duas maiores potências que tem praticamente todas as colônias estão se juntando e isso vai dar merda. Obviamente que vai dar merda para os objetivos alemães, tá? Então eles começam a cutucar a França para ver até onde a França vai, qual que é a potência bélica da França, qual que é a potência que a França poderia passar contra a Alemanha, tá? Então eles começam a fazer, testar as forças da aliança, tá? E umas coisas que acontecem, tá? A Alemanha volta a atacar pequenos lugares que a França conquista, tá? Então a Alemanha vai atacar Marrocos, que era domínio da França, enquanto a França fazia um tratado com o Império Turco, tá? E aí o imperador Guilherme II vai ameaçar a França dentro de Marrocos. Tudo isso para começar a conquistar territórios a mais na África, começar a testar o poder da aliança, tá? Essa tentativa, né, esses ataques começaram a gerar um certo medo internacional. Eles começaram a convocar algumas conferências, tá, para taçar quem era a sociedade, tipo, entre França e Alemanha, né? Quem estava em tal lugar, como é que ia ser, tudo, tá? Para confirmar a supremacia das nações, tá? E aí a gente tem em 1911 a Alemanha fazendo outra coisa, tá? A gente tem um problema em Fez, as tropas francesas vão chegar para tentar resolver essa situação, e aí a Alemanha manda navio para ir de frente com a França, tá? Então a gente tem outro incidente que vai convocar
uma outra, digamos, uma outra reunião para entregar o Congo para a Alemanha para tentar segurar, tá? É neste meio tempo que a gente tem já a formação, tá, da Tríplice Entente e a Tríplice Alemanha. Obviamente que isso vai ser traçado um pouquinho mais para frente, com a morte do arquiduque, tá? E obviamente Mateus vai explicar mais bonitinho, porque vai explicar toda a sequência da guerra, tá? E corrida armamentista, tá? Os tratados militares que tinham na época deixavam brechas para caso uma nação fosse atacada, tá? Atacada por outra adversária, digamos assim, tá? Então tinha pequenas brechas que o pessoal começava a enxergar saídas para tentar se reerguer militarmente, tá? De fato, com a situação da Alemanha cutucando a França tendo que recuar algumas coisas, o problema da Bósnia e outras pequenas situações que estavam ocorrendo no meio tempo, começou a passar para as nações que a guerra em si era só uma questão de tempo. Então o pessoal começou a correr loucamente para que houvesse para que houvesse, né, poder bélico caso a situação fosse realmente traçada, tá? E aí, obviamente, a gente tem um ponto, tá, que é considerado o ponto principal para ter explodido a guerra, tá? Então, vai acontecer em 28 de julho de 1914, tá? Em Sarajevo. É julho, né, Matheus? E aí, o que acontece? É um atentado, tá? O arquiduque vai para a Bósnia para ver uma situação militar e fala, entregar ao museu, entre aspas, tá? E aí ele vai fazer esses negócios e os jovens da Bósnia que queriam fazer parte da grande Sérvia, tá? Mataram o arquiduque. Era contestado, desculpa, que os oficiais militares da Bósnia estavam, da Sérvia, estavam dentro dessa situação, estavam dentro dessa armadilha, tá? Para o assassinato do arquiduque. Tá? Então isso começou a revoltar muito as pessoas, revoltar muito a Áustria-Hungria, que começou a puxar algumas exigências, tá? Para que houvesse o contorno, a resolução dessa situação, tá? Obviamente que o lado sérvio falou não, e esse lado não começou a puxar a Rússia, que era apoiava a Sérvia. E aí, obviamente, quem apoiava a Áustria-Hungria era a Alemanha, tá? Então era um jogo de puxa-puxa para realmente puxar todo o cerco da guerra, tá? De fato, tá? Esses são os movimentos principais porque rolou esse puxa-puxa.